Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Última Casa, lançamento da Netflix aí com o Wagner Moura. Filme muito esperado, né? E aí? Que decepção, hein? Que decepção esse filme. Bom, vamos falar de tudo aqui. Antes da gente começar, galera, se inscreve aí quem ainda não é inscrito e gosta aqui do canal. Se inscreve e ative as notificações, porque nós temos uma meta de chegar em 1000 inscritos aqui. Aquela meta básica, né? E vão tacando dedo no like, vão deixando like quem realmente gostar, quem realmente achar que isso faz sentido, porque o like me ajuda demais, dá uma maior moral. Vamos falar sobre o filme A Última Casa, do Wagner Moura. Que decepção, né? Que decepção esse filme. Quando tem um filme com o Wagner Moura, eu, particularmente, vou correndo pra assistir porque, não sei, se não for o melhor ator da história, né, o melhor ator brasileiro da história, ele está entre os melhores atores da história do Brasil. Wagner Moura, né, com uma carreira fantástica, um ator, assim, simplesmente fantástico e que nos enche de orgulho trabalhando lá em Hollywood, entrando pra primeira prateleira dos atores mundiais, né, isso é uma coisa que dá orgulho de ver, né. Dá pra destacar vários atores e atrizes, né? Alice Braga, Morena Baccarin, Wagner Moura, Rodrigo Santoro, atores que tiveram mais interação com o cinema lá de Hollywood, que é o maior cinema do mundo. Então acho que isso, eu acho que dá um apego, um carinho maior quando a gente quando fala-se, né, de filmes desses atores e atrizes de forma específica, né? E outros também que já trabalharam lá, né? Mas pra ser prático aqui, né? Então eu particularmente adoro Wagner Moura. Os atores do filme, eles são fantásticos, a Greta Lee e as crianças mandam muito bem também. Eles são basicamente o filme inteiro, né? Mas o filme, ele acaba se perdendo, né? Ele acaba se perdendo na viagem, porque não tem explicação nenhuma. O filme, ele começa ali de forma bem interessante, com eles sendo aprisionados por uma força que eles não entendem. E aí começa, eu acho que o filme, ele tinha... Por que pra mim é uma decepção? Por que pra mim esse filme ele ficou muito ruim? Porque ele tinha vários lados pra ir e ele acabou que não foi pra lado nenhum. Esse é o grande problema. Quando começa ali que ele tá preso, que ele começa a se comunicar entre os vizinhos, ali poderia ser algo muito interessante. Poderia ser a diretriz do filme, né? Poderia ser uma das diretrizes do filme. Não tô falando que isso é o ideal, tá? Mas ali poderia ser como é o filme, como ele não tem norte nenhum, né? Como ele não tem explicação de absolutamente nada, é tudo jogado, por isso que ele é ruim. O filme, um dos caminhos que ele tinha seria a comunicação com os vizinhos. Como é que as pessoas iriam se comportar e se comunicar naquela situação extrema proposta. Mas não, a comunicação com os vizinhos é só um detalhezinho pequeno do filme e não aprofunda em relação a isso. Outro caminho que poderia ir o filme, que pra mim iria ser muito mais interessante, é a questão da... Como que aquela família, aquelas pessoas iriam se comportar nessa condição extrema, deles tendo que viver entre eles, as crianças, né? Acho que pro adulto não seria tão problemático quanto pras crianças. Passar a infância e a adolescência dentro da casa, trancado com os pais. Acho que poderia ir para essa conversa, para essa proposta. Como é que seria, né? Como é que seria essa relação? Iria causar muitos problemas. Uma criança, um adolescente, eles precisam, principalmente um adolescente, ele precisa, né? Na época da descoberta, ele precisa... em alguns momentos, sempre viver em sociedade. Ele não pode ficar com os pais o tempo inteiro, ele precisa se desenvolver, ele precisa ver o mundo, ver outras coisas. O filme, eu achei que em algum determinado momento caminharia para isso também, mas ele passa en passant por isso, né? Ele passa en passant por essa problemática das crianças crescendo no mesmo ambiente que o pai. Tem até uma revolta, né? Tem questões que a filha mais nova levanta, tem uma revolta adolescente do garoto. Qual é o nome dele? Graham? Não sei. O filho, né? Tem uma revolta ali momentaneamente, mas o filme, ele não foca nisso, ele não foca nessas mensagens. E aí pra mim é onde se perde demais. Não estou falando da ficção em si, né? O filme, ele se perde
porque não tem absolutamente a explicação de nada e nem a mensagem que ele quer passar. E aqui nós entramos na parada, na conversa crucial do filme, né? Qual que é a mensagem? A mensagem é o seguinte: o ser humano está destruindo o meio ambiente e principalmente destruindo o oceano, destruindo o mar. É essa a conversa? O ser humano, ele tá destruindo, ele passa por cima dos bichos dos mares. Porque qual que é a revolta? Tem a garota que é a mais perceptiva de tudo que tá acontecendo, né? Da relação do oceano, da água salgada, porque nada tem explicação, tá? Nada tem explicação. Ela fala de bichos, de seres mitológicos do fundo do mar que não são explorados. E o filme, ele tenta em algum momento trazer isso. Só que, de novo, não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. Quem que eram esses seres? O que eles queriam? Eles queriam só se vingar dos seres humanos? Porque a questão, além de tudo, se perde demais por conta no final de tudo, quando eles demonstram clemência pelo animal ali, pelo ser, né, o ser ali em questão, o ser mitológico do mar em questão, quando eles resolvem mudar a abordagem, porque até então eles estavam querendo sobreviver. Caçando, eles estavam fazendo tudo para sobreviver da maneira mais humana possível. Então eles estavam indo para cima olhando literalmente o umbigo deles, caçando, se escondendo, fazendo o que eles precisavam para sobreviver. Quando eles demonstram clemência pelo bicho ali, acaba tudo. O bicho deixa eles saírem da casa e os bichos ali vão embora. Só que assim, por que eles ficaram ali? Por que esses seres mitológicos ficaram ali? Qual que era o tempo que eles pretendiam ficar ali? Aconteceu só naquele bairro, na cidade inteira, no país, no mundo todo? Porque quando eles vão embora, tem 4 ou 5 voltando pro oceano. E aí, aquela região está toda debaixo d'água. Então, assim, pra mim falta explicação em absolutamente tudo. O que era? Foi foi só uma vingança? Qual mensagem que eles queriam passar? O que aconteceu? Então o filme não explica absolutamente nada. E aí nós temos que entrar aqui no campo da dedução. Porque vocês podem chegar pra mim e falar: Tidico, você não entendeu o filme, você não... Não é que eu não entendi. Eu entendi tudo. É que o filme, ele não explica absolutamente nada. Ele joga, e eu não suporto. Isso pra mim é característica de um filme ruim, de um filme mal explicado. Porque ele joga coisas ali, meramente pra reflexão, talvez, mas ele não explica absolutamente nada e ele não passa mensagem nenhuma. Qual que é a mensagem? Porque em algum momento eu comecei a deduzir e falar: esse filme é uma crítica ao como o ser humano lida com as criaturas do mar, ou age brutalmente com as criaturas do mar. Mas isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que eu tô com boa vontade de querer enxergar algo no filme que fala, até passa isso, mas de forma muito ilógica, muito sem explicação. Aqueles bichos, eles eram muito inteligentes, muito superiores, muito mais fortes, ou não eram? Porque eles conseguiram se esconder pelo menos por 5 anos. E o bicho realmente queria matar eles. A criatura mitológica queria realmente matar eles. Qual a explicação do poder deles? Porque eles tinham o poder ali de dominar tudo. Por que eles não... Se eles estavam tão incomodados, tão ofendidos, por que eles não fizeram isso antes? Por que eles não tomaram antes? Qual foi o estopim da tomada de decisão das criaturas? E, de novo, qual que é a proporção? Porque nós vimos um bairro ali só. Quando eles saem, no final, dá pra ver uma cidade ali. Só que qual que é a proporção disso? Acabou o mundo? Tudo bem, depois ela fala e tem outros sobreviventes em algum outro lugar. Mas é só naquela região? É só naquele país? É só naquela cidade? Qual que é a proporção do que aconteceu? Porque no final nós vimos 4 ou 5 bichos. Então, assim, é muito mal explicado. O filme, ele não é mal desenvolvido. Ele me agrada bastante. Ele me agrada bastante nas atuações, na questão levantada do pai de família querendo proteger, na astúcia da mãe. O filme, ele me agrada na forma como eles tentam não deixar a peteca, o pai e a mãe ali, né, tentam não deixar a peteca cair pra
realmente sobreviver e continuar a vida dos filhos, né? Tentando tratar aquela situação absurda como tudo, como normal ou como um novo normal. Eu gosto do desenvolvimento e do desenrolar do filme, mas eu esperava muito mais. Cadê as explicações? Cadê as reflexões? O filme era sobre o quê? O filme é para falar que o ser humano tá destruindo o oceano? Porque isso a gente já sabe. Qual que é a mensagem? Qual que é a reflexão? Muito fraquinho, muito mal explicado na questão final. E aí, de novo, ele aborda questões interessantes de uma vida, de uma família completamente que poderia ser diferente de tudo, que foi uma das únicas famílias que conseguiu sobreviver, uma das pouquíssimas famílias que conseguiu sobreviver mediante a isso. Mas também o filme ele não crava que ele é sobre isso. A questão da comunicação com os vizinhos, né, como é que o ser humano lidaria, também não é sobre isso. O filme ele não é sobre as criaturas, não fala o objetivo e a motivação maior das criaturas, porque depois eles deixam eles vivos e vão embora daquele lugar. Então qual que é o sentido? Era só uma vingancinha contra os humanos? Era dominação? Porque aparentemente eles cansaram, vai voltar tudo ao normal. O ser humano vai se. Aquelas pessoas que. Quem sobreviveu vai se levantar e vai ser tudo do mesmo jeito. Eles não foi um extermínio, eles não exterminaram a humanidade. Então, assim, não me convenceu. Para mim faltaram todas as explicações e não é, e de novo, tá? Presta atenção, não é por conta da ficção, eu gosto. Eles fecharam com a água do mar, a água, essa beleza. Dentro da ficção criada ali, isso tá ok. A condição ali da forma como as coisas aconteceram, isso tá ok. Mas cadê as explicações finais? Cadê a mensagem final? Cadê a reflexão final? Pra mim, faltou bastante coisa. Se perdeu por conta disso. E triste. Triste porque, por tudo que eu falei no começo do vídeo, né? O filme tem atores fantásticos. É o nosso queridíssimo Wagner Moura. Tem atores fantásticos, um filme bem esperado, um filme que ele não é mal feito, ele não é aquele filme grotesco, né? As cenas de ação, você não fala assim, mas que papagaiada, que idiotice, que saída barata. Não fala. O filme ele é bem feito. Ele é bem feito, ele não é uma idiotice completa, mas pra mim faltou. Faltou bastante explicação, bastante coisa. Faltou o final. O que aquelas criaturas realmente queriam fazer, o que elas estavam fazendo, qual que era... Porque, assim, ficou no final uma história minúscula. Uma rixa de sobrevivência, um querendo matar o outro, quando um mostrou clemência, o outro mostrou clemência, e vida que segue. Ficou muito pequeno pelos acontecimentos grandiosos que nós estávamos esperando acontecer na introdução, na apresentação inicial aí do filme. Mas é isso aí, quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários, claro. E aí, falei muita besteira? Concordam ou não concordam? Vão deixando nos comentários, claro, quem quiser. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.